Olhe para cá agora. Se você não achou, não se preocupe. Depois você procura. Eu só quero que você olhe para mim, para você entender do que vamos falar. Eu pedi para você abrir em 3 passagens completamente distintas. Então eu preciso introduzir você ao tema, para que quando a gente lê, você entenda o que nós queremos dizer nessa noite. O tema da mensagem de hoje é o seguinte: os 3 diferentes tipos de morte. Nós vamos falar das 3 mortes que a Bíblia nos apresenta. E vamos entender qual é a importância de Jesus, ou da fé em Jesus, no que diz respeito a cada uma dessas mortes. São 3 mortes. Eu vou falar as 3 e nós vamos ler e entender uma por uma. A primeira morte é a morte espiritual, ou também conhecida na teologia como morte existencial, mas eu quero tratar como morte espiritual, que é uma palavra que você está mais familiarizado. Vamos falar da morte física e vamos falar da morte eterna. Então são 3. Diga comigo: espiritual, física e eterna. É dessas 3 mortes que vamos falar. A primeira delas, que chamamos de morte espiritual, ela nada mais é do que a condição do homem que está morto em seus pecados e, consequentemente, está separado de quem? De Deus. E o interessante, não se assuste com o que eu vou falar agora, mas o interessante é que essa primeira morte, a morte espiritual, ela abrange toda a raça humana desde o nascimento. Olha que curiosa a frase que eu vou falar agora. Ela é curiosa, no mínimo curiosa. Todos nós nascemos mortos. Curioso, né? Para não dizer estranho. Todos nós nascemos mortos. No que diz respeito à morte espiritual, a separação de Deus por conta do pecado. Eu poderia citar aqui Romanos 5, 22, mas não é o caso, aonde diz que Adão pecou, a morte entrou no mundo e a morte foi legada a todos os seres humanos. E ali ele não estava falando da morte física, que nós vamos lá depois, estava falando da morte espiritual. E por que eu digo que todos nascemos mortos? Porque todo ser humano, ele já nasce corrompido pelo pecado. Imagine que o pecado é como um vírus. Um vírus. Todo ser humano já nasce infectado pelo pecado. Eu já dei esse exemplo aqui, pessoal, diversas vezes. Que ninguém precisa ensinar a criança a mentir. Ela, assim que aprende a falar, ela já aprende a mentir. Sem que ninguém ensine. Não é verdade? Ninguém precisa ensinar a criança a ser egoísta. Assim que ela nasce, ela já nasce com esse defeito de fábrica do egoísmo. O pecado é o ser humano que descende de Adão, todos descenderam de Adão, toda a raça humana, já nasce infectado pelo pecado. Por isso eu afirmei, já nasce morto, espiritualmente falando. Paulo vai tratar desse assunto da morte espiritual de uma forma muito profunda em Efésios 2. Vamos ler? Efésios capítulo 2. Ele vos concedeu a vida, estando vós, o quê? Mortos. Olha a afirmação de Paulo. Estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados.
Olhe para mim. Então, essa morte espiritual é a morte por conta da natureza pecaminosa que nós herdamos de Adão. Por isso, repito, nós já nascemos mortos, já nascemos corrompidos, já nascemos separados de Deus. E aí quando a gente vai crescendo, veja o verso 2. Nos quais andastes no passado, conforme o curso desse sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós, é alguns de nós? Um ou outro? É o quê? Todos nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer as vontades da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, e éramos, por natureza, destinados à ira. Até aí, olhe para cá, a gente vai continuar. Vocês estão entendendo que tipo de morte é essa que o pastor está falando? A morte espiritual? É por conta da natureza pecaminosa que herdamos de Adão, nós já nascemos mortos. Estamos totalmente separados do relacionamento e da comunhão com Deus. Mortos. Então todo ser humano já nasce morto, no que diz respeito ao pecado e à vida espiritual. Contudo, olha o que Paulo vai dizer agora, no verso 4. No entanto, Deus, que é rico em misericórdia, por meio do grande amor com que nos amou, deu-nos vida, ou nos vivificou com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados. Portanto, pela graça sois salvos. Até aí a leitura. Olhe para cá. Então Paulo deixou claro que todo ser humano estava morto espiritualmente por conta do pecado, mas, atenção ao que eu vou falar agora, quando esse ser humano é alcançado por Cristo, é alcançado pela graça de Deus, quando esse ser humano recebe a fé e passa a crer em Jesus, ele recebe vida. O que ele recebe? Diga alto. Vida espiritual. Ele recebe Zoe, que é vida. Ele já tinha a vida física, que nós nascemos com ela. Mas quando a pessoa crê em Jesus, ela recebe a vida espiritual. E por que eu deixei claro que quando Cristo alcança a pessoa, quando Cristo coloca no coração dela fé para que ela creia, quando Cristo vai ao encontro, por que eu estou dando ênfase em que Cristo vai até ela? Porque eu pergunto a você, morto fala? Morto age? Morto reage? Morto é morto, ele não faz nada. Então, se Cristo não vai até o homem nunca vai conseguir ir até Cristo. Vocês estão compreendendo? Então aqui, tratando dessa morte espiritual, todos já nascemos mortos. Mas quando Cristo me encontra e eu creio em Cristo, então eu já não estou morto. Eu estou o quê? Vivo. Sabe como é o nome disso? Você vai ficar surpreso agora. Novo nascimento. Quem aqui já ouviu falar? Novo nascimento. Quem já ouviu? Lembra de Jesus falando para Nicodemos? Você tem que nascer de novo? O que é o novo nascimento? É quando Cristo encontra a pessoa, é quando a pessoa crê em Jesus. Naquele momento ela estava morta e ela recebe vida. Ela nasceu de novo. Ela é uma nova criatura. Então, no mundo, falando no sentido espiritual, no sentido da comunhão com Deus,
existem dois tipos de pessoas. Os que estão mortos em seus pecados, que é o incrédulo, que é o ímpio, que é o descrente, e o que está vivo, porque Cristo deu vida a ele. Compreenderam até aqui? Entenderam? Eu preciso saber se vocês entenderam sobre essa primeira morte, a morte espiritual. Todos estão mortos espiritualmente até que Cristo os encontre. E quando Cristo entra na história, a pessoa crê em Jesus, ela não está mais morta, ela está viva. Então você que está aqui me assistindo, quer seja pessoalmente ou pelo Instagram, se você está em Cristo, você está vivo espiritualmente. Você esteve morto, mas você está vivo. Mas se você não está em Cristo, você continua morto, espiritualmente falando. Eu posso avançar para a segunda morte? Deu para entender a primeira morte? A segunda morte que eu falei é a morte física. Pastor, o que é a morte física? Eu nem vou entrar muito em detalhes, porque é meio que óbvio. A morte física é quando você para de respirar. A morte física é quando os seus órgãos param de funcionar. A morte física é quando o seu coração para de bater, o seu cérebro para. Já não há ar mais nos seus pulmões. Se a morte o quê? Repita. Física. Essa morte, com respeito a essa morte física, o Salmo 89, veja comigo o Salmo 89, que eu tinha pedido para você abrir. Eu não tinha falado o versículo, então eu vou falar agora. Salmo 89, verso 48. Olha a declaração do salmista, ou melhor, a pergunta do salmista com respeito à morte física. Acompanhe comigo. Salmo 89, 48. Viverá sem ver a morte algum valente que possa se esquivar das garras da sepultura? A pergunta de novo. Pode ser que seja um pouquinho diferente na sua versão, mas é o mesmo significado. A pergunta: viverá sem ver a morte algum valente que possa esquivar-se das garras da sepultura? Vamos deixar para você responder. A pergunta quer dizer o seguinte: alguém vai viver e não vai ver a morte? Para não dizer que ninguém, teve dois. No Antigo Testamento nós encontramos a figura de dois, você vai lembrar. Enoque, sabia que Enoque não morreu fisicamente? A palavra de Deus diz que ele andou com Deus e ele já não era, porque Deus o tomou para si. Então Enoque, são duas exceções. Enoque não morreu fisicamente. Ele não passou pela morte física. E o outro foi Elias, que você deve se lembrar que o Senhor também o arrebatou enquanto estava vivo. Mas tirando Enoque e Elias, eu não conheço nenhum outro ser humano que não tenha passado pela morte física. Você conhece? Alguém que está vivendo aí 150 anos? O máximo é o quê? Que a gente vê na TV. Geralmente na TV que a gente vê essas coisas, né? 110, 115, né? 120. Tá bom, pastor, vi um de 130. Legal. Mas morreu. Até o Lázaro que Jesus ressuscitou, o que aconteceu com ele depois? Morreu. Porque essa morte física, ela é inevitável. Todos nós iremos morrer fisicamente. Quer seja por velhice, tomara a Deus que nós venhamos morrer por velhice, né? Morrer de forma natural. Alguns morrem em acidentes, outros são acometidos por uma infecção, por uma doença, e por mais que lutem, morre. Todos nós
Deixa eu fazer uma pergunta para você. Os que estão em Cristo vão passar pela morte física? Sim. E os incrédulos vão passar pela morte física? Sim. Todos irão morrer. Não há exceção. Todos. Então, antes de eu ir para a terceira morte, vamos recapitular o que falamos até aqui. A morte espiritual, todos nós já nascemos mortos espiritualmente. Ninguém nasce crente, ninguém nasce cristão. Todos nascemos perdidos. Só que, a partir do momento que eu creio em Jesus, eu deixo de ser um morto espiritualmente e passo a estar vivo espiritualmente. Então já venci aquela morte espiritual. Mas aqueles que ainda não estão em Cristo, ainda que estejam dentro da igreja, ainda que estejam pregando a palavra, se não estão em Cristo, estão mortos espiritualmente. Essa foi a primeira morte que tratamos. A segunda é a morte física, que eu não dei muitos detalhes, porque é fácil de compreender. Agora eu quero falar da terceira morte, que é a morte eterna, também conhecida como segunda morte. Segunda morte. Vamos lá em Apocalipse, capítulo 20. Essa segunda morte, eu comprei um púlpito tão pequeno que você não tem ideia do trabalho que dá. A minha Bíblia cobre o púlpito todo. Eu ainda uso o tablet, dá um trabalho. Agora eu vou falar do terceiro tipo de morte, que é a morte eterna, ou segunda morte. Vamos comigo, Apocalipse 20, versículo 11. Você que está em casa, acompanhe comigo também. Apocalipse 20, verso 11. Podemos? Em seguida, observei um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele. A terra e o céu fugiram da sua presença e não foi achado lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e alguns livros foram abertos. Então abriu-se um outro livro, o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas observações que estavam registradas nos livros de acordo com as suas obras realizadas. Preste atenção agora. O mar entregou os mortos que jaziam nele, a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e um por um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Aqui está o verso principal dessa leitura. Então, a morte e o Hades, ou a morte e o inferno, foram atirados no lago de fogo. Repare agora. Esta é a segunda morte. 2 pontos. O lago de fogo. Mais uma vez, esse versículo 14. Então, a morte e o Hades, ou inferno, foram atirados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele cujo nome não foi encontrado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Até aí a leitura, olhe para cá que eu vou explicar para você esse terceiro tipo de morte, morte eterna ou segunda morte. Eu acabei de falar para você que todos irão morrer fisicamente. E o que vai acontecer após essa morte física? Os que não estão em Cristo, atenção a quem eu estou me referindo, aos que não estão em Cristo, cujos nomes não está escrito no livro da vida. O que vai acontecer com os ímpios, com os incrédulos, depois da morte física? Eles vão passar pela segunda morte. Eles serão lançados num lugar chamado lago de quê? De fogo. A segunda morte. Eles serão condenados por toda a eternidade.
eternidade no lago de fogo e enxofre. O nome disso é morte eterna, ou segunda morte. Morte eterna. E no lago de fogo, na morte eterna, eles serão castigados por toda a eternidade pela ira de Deus. Eu estou me referindo a quem? A quem não está em Cristo. Irão passar pela segunda morte ou morte eterna. Compreendeu que tipo de morte é essa? É a morte eterna, é a condenação. Então, eu vou concluir a mensagem que não acabou. Nós falamos de 3 mortes aqui. A morte espiritual, que faz parte de todo ser humano até que ele crê em Jesus. A morte física, que todo ser humano irá passar. E a morte eterna, que está reservada exclusivamente para os incrédulos. O que a gente está aprendendo até aqui? Foram 3 mortes que tratamos. O cristão passa por 2. O incrédulo, passa pelas 3. Por que o cristão passa por 2? Porque antes de se tornar cristão, ele estava morto espiritualmente. E também vai morrer fisicamente. Mas acabou, ele não vai morrer mais. O que vai acontecer com ele, pastor? Calma que eu vou te mostrar. Mas o incrédulo já nasce morto espiritualmente também. Se não encontrar Cristo durante a sua vida, vai morrer fisicamente e após a morte física vai passar pela morte eterna, condenação. Ficou claro até aqui? Então o que acontece com o incrédulo depois da morte física? Diga comigo, a morte eterna. Morte eterna. Pastor, mas o que acontece com o cristão depois da morte física? O cristão não vai morrer mais. O que o cristão vai receber depois da morte física? Ele vai receber a vida eterna. Louvado seja Deus. O que o cristão vai receber? Vida eterna. Eu queria ler com vocês um versículo. Eu não pedi para abrir antes porque vocês vão achar facinho agora. Se você voltar um pouquinho no Apocalipse, são as folhas, você vai cair em 1 João. Vamos concluir a mensagem de hoje com 1 João. Capítulo 2, não é o Evangelho de João, é uma carta bem pequenininha, chamada 1 João. Nós não estávamos em Apocalipse? Só voltar algumas folhinhas, pouquíssimas folhas, você vai já chegar em 1 João. Capítulo 2. Olha que versículo maravilhoso. 1 João, capítulo 2, verso 25. 1 João, capítulo 2, verso 25. E esta é a promessa que ele nos fez. Um carro novo. Não é? Ué, isso que eu estou lendo errado. Vamos lá. E esta é a promessa que ele nos fez. Uma vida feliz. Também não, meu Deus. Errei de novo. Agora a gente vai. E esta é a promessa que ele nos fez. A vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. A vida eterna. Então qual é a promessa primaz? A promessa principal? A promessa central que o Senhor fez ao cristão: vida eterna. Aleluia. Sabe o que Deus está falando nessa noite? Sabe o que a palavra está nos falando nessa noite? Você, cristão, você estava morto espiritualmente, Cristo te resgatou, te deu vida.
E em breve você irá morrer fisicamente, mas vai morrer pela última vez, porque depois dessa morte você vai receber a vida eterna. Jesus falou em João 11, não me recordo o versículo, mas você conhece. Quem crê em mim, ele diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Amém? Viverá, viverá. Eu muito me alegro com essa promessa. Por muito tempo, pessoal, a igreja do Senhor depositava toda a sua esperança nessa promessa, vida eterna. Se você ler as cartas de Paulo, de Pedro, de João, se você ler a Bíblia, você vai ver que todos os que pregavam para a igreja essa promessa, a vida o quê? Eterna. Se você ler a história do cristianismo, olhe para cá, se você ler a história do cristianismo histórico, o cristianismo raiz, primitivo, você vai ver que os crentes sempre tiveram os olhos nessa promessa. Qual? A vida eterna. Se você conversar com um pentecostal clássico, qualquer dia eu entro no assunto do que é pentecostal, do que eu estou devendo isso para você. Mas se você conversar com um pentecostal clássico, se você conversar com um membro de uma Assembleia de Deus clássica, não é aquela que o povo fica rodopiando, não é aquela que... Não, Assembleia de Deus clássica. Se você conversar com um membro de uma Assembleia de Deus clássica, de uma pentecostal clássica, a conversa dele é: eu estou esperando a promessa da vida eterna. Porém, eu vou colocar aqui, de 50 anos para cá, mais ou menos, escuta isso, gente, escuta isso, você que me assiste aqui pelo Instagram, escuta isso. Final da década de 70, entre 70 e 80, com o advento do neopentecostalismo no Brasil, que surgiu ali, pesquisa lá para você ver, 70, pesquisa as igrejas que nasceram naquela época, final da década de 70, comecinho dos anos 80, vai atrás, pesquisa lá. A maioria dessas, que são chamadas igrejas neopentecostais, e se a gente for aqui nessa rua, nesse bairro, de 10 igrejas, 9 são neopentecostais. Elas têm como base de fé e pregação a teologia da prosperidade. E o que a teologia da prosperidade faz? Atenção! Ela tira os olhos do crente da promessa da vida eterna e coloca os olhos do crente na promessa do carro novo, da casa nova, do marido bonito, da mulher arrumada. Vocês estão compreendendo? Então, se você conversar se você pegar 10 frequentadores de igreja e conversar com eles, 8 vão conversar com você sobre bens materiais, sobre coisas deste mundo, libertação de familiar, conversão de não sei quem, e pouco vai se falar da vida eterna, porque as pessoas perderam de vista a promessa principal, a promessa da vida eterna. Amém? Que o Senhor me ajude. Que o Senhor me ajude em todos os cultos que eu fizer neste lugar. Fazer os seus olhos brilharem pela promessa da vida eterna. Nós não vamos falar de outra coisa aqui senão a vida eterna. Que a nossa esperança é o céu, não as coisas deste mundo. Amém? Vamos ficar de pé? Louvado seja Deus. Eu quero concluir a mensagem. Me estendi um pouco, mas eu creio que ficou claro, né? Eu quero concluir a mensagem com 2 observações. Você que está aqui, fica aqui, não vai embora não.
Você que está em Cristo. Pastor, eu estou em Cristo. Eu creio em Jesus como meu único Salvador, me arrependi dos meus pecados. Como confissão pública da minha fé, eu me batizei nas águas. Eu estou em Cristo. A palavra que eu tenho a dizer a você é alegre-se. Você está em Cristo? Alegre-se. Por quê, pastor? Porque o dia da sua morte será o início da sua vida. Da sua vida eterna. Com Jesus. Alegre-se. Por que o senhor está falando disso? Porque se você entende que a morte será lucro, o que será prejuízo? Se até a morte é um lucro, o que será prejuízo? O crente sai no lucro sempre, até na hora da morte. Alegre-se. 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 Mas eu quero falar com você que não está em Cristo. Você não está em Cristo. Arrependa-se. Não, pastor, vou me alegrar também. Não se alegre. Arrependa-se. Chore. Se desespere. Por quê, pastor? Porque, primeiro, você está morto espiritualmente. Segundo, você vai morrer fisicamente. E terceiro, você vai morrer eternamente. Arrependa-se. Creia nesse Jesus que eu estou pregando a você nessa noite. Creia de todo o seu coração. Amém? Eu quero orar. E essa oração vai ser em dois sentidos. Os que estão em Cristo vão agradecer ao Senhor, porque Ele nos deu vida e nos dará vida eterna. Mas os que não estão, irão fazer uma oração pedindo a Ele que te salve, que te dê vida. E conhecendo, eu estou morto, mas eu quero vida e só o Senhor tem vida para me dar. Invoque o nome do Senhor e você será salvo. Feche os olhos.